Olá, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de História, tá? Então, por favor, acompanhem com a apostila. Vamos lá. Primeira série, História, capítulo 5, aula 3. Tema, Europa, né? Século XVII e século XVIII. Bom, qual o tema da aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, né, ao assunto governo de Luís XIV, o Rei Sol, tá? E aí depois nós vamos dar início, tá, aos fatos ocorridos na Inglaterra. Então vamos lá. Embora o ministro das Finanças, Jean-Baptiste Colbert, né, nós estudamos isso na aula anterior, tenha tentado reequilibrar a economia da França, e ele fez isso e foi bem sucedido, tá, pessoal? Os gastos excessivos de Luís XIV com o tempo levaram a França a dificuldades econômicas, né? Porque ele era extremamente vaidoso e gastava muito com luxo, com futilidades, né? A imagem de Luís XIV estava em telas, tapeçarias, esculturas e contribuíram para reafirmar o tempo todo e a todos quem controlava o poder. Então, ele tinha essa necessidade de se autoafirmar o tempo todo, né? De mostrar que era ele quem mandava, que ele era um rei absoluto, que ele estava acima de tudo e de todos, né? E como ele demonstrava isso? Não só através da autoridade, mas através do egocentrismo, né? Da vaidade, daquela coisa narcisista, né? Ele era muito vaidoso e muito egocêntrico, né? Aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre o Palácio de Versalhes. O que o Palácio de Versalhes tem a ver com essa questão da economia, da vaidade? Vamos entender, tá? O Palácio de Versalhes, sede da realeza depois de 1682, era o principal local onde se desenvolviam as festas e cerimônias, né? Parte da nobreza vivia ali sustentada pelo rei, ou seja, né, melhor dizendo, sustentada pelo povo, né? O rei ali na maior mordomia, no bem bom, dando festas e mais festas, gastando com luxo, né, com joias, tapeçarias, quadros, e o povo ali passando dificuldade, né, como sempre. E aí o que aconteceu? Luís XIV resolveu reformar o Palácio de Versalhes. Pessoal, isso foi de um gasto exorbitante, astronômico, tá? Eu aconselho a vocês, já falei isso nas aulas anteriores, a fazerem uma visita virtual, tá, ao Palácio de Versalhes, para vocês terem uma noção da dimensão, do luxo, né, da arquitetura, né, do refinamento, tudo é muito excessivo, é uma ostentação absurda. Então, fazendo essa visita virtual, vocês vão ter noção de quanto foi gasto naquele palácio, tá? Então, vamos entender. Aí, o que aconteceu? Ele mandou fazer essa reforma, né, em 1661. Logicamente, esses gastos com as reformas e os gastos, né, de Luís XIV com a corte, né, e com ele mesmo, com essa coisa da vaidade, acabou com a economia francesa, né, deixou a economia francesa ali em frangalhos, ok? Essas ações foram responsáveis por uma crise financeira que acabou contribuindo para a Revolução Francesa. Aí você vai falar, professora, mas a Revolução Francesa lá no finalzinho do século XVIII, gente, tudo é um processo, né? Tudo é um processo, tudo bem, demorou muito tempo, mas a economia francesa não conseguiu se recuperar, porque foi se envolvendo em guerras também, né? E esses gastos com a reforma do Palácio de Versalhes acabou de quebrar, tá? Então tudo é um processo, eu sempre falo para vocês, né? O que aconteceu no passado, tá, vai repercutir no presente, foi o que aconteceu lá, tá? Gastos com a reforma no Palácio de Versalhes em 1661 vai deixar a economia francesa fragilizada, né? E quem vai sofrer as consequências vai ser o povo, né? E o povo vai cada vez mais, de geração em geração, se revoltando com aquilo. E aí, né, desemboca na Revolução, né? Então, tudo tem uma consequência, né? O processo histórico, ele é feito de consequências, tá, pessoal? Por exemplo, a nossa dívida externa, só dando um exemplo, tá? A nossa dívida externa que nós temos hoje, tá?
é muito da consequência, né, da construção de Brasília, tá? A construção de Brasília foi uma obra faraônica, que deixou sequelas para a economia brasileira até hoje. Lógico, outros fatores, né? Se nós formos analisar a história, devido a tanta corrupção, realmente deixou a economia brasileira fragilizada. Mas essa obra faraônica de Brasília repercute até hoje, tá, pessoal? De dívida externa, ok? Então, a gente sempre tem que colocar isso na cabeça, tá? Eu vou estudar história, coisa que aconteceu há 100 anos atrás. O que aconteceu há 100 anos atrás, há 200, há 300 anos atrás, vai ter consequência lá na frente, vai repercutir no futuro, tá, pessoal? Mas para isso é necessário que nós tenhamos a disposição de compreender, não de julgar, mas de compreender os fatos históricos, né, o processo histórico. Então vamos lá. Bom, Luís XIV morreu em setembro de 1715. Ele havia reinado por mais de 70 anos, né? Quem o sucedeu foi Luís XV. Bom, pessoal, então aqui a gente fecha, né, os fatos ocorridos na França dentro daquela temporalidade. E agora nós vamos dar início aos fatos ocorridos na Inglaterra. Eu vou fazer uma breve introdução, tá? Na próxima aula eu vou explicar outros fatores que desencadearam as revoluções dentro da Inglaterra, tá bom? Então vamos lá. 1480. Inglaterra, o absolutismo, sistema político que defende o poder do monarca, teve início com a dinastia Tudor, tá? Denominado rei Henrique VII. Ele viveu de 1457 a 1509. Assumiu o trono no final da Guerra das Duas Rosas. Conceito de Guerra de Duas Rosas foi a rivalidade entre as duas famílias, né, reais, os York e os Lancaster, na disputa pelo trono da Inglaterra, ok? Henrique VII teve dois herdeiros, o rei Henrique VIII, que fundou a igreja anglicana, né? Ele se opôs ao Papa, porque o Papa não queria dar o divórcio para ele. Ele foi lá assim, não vai dar o divórcio não? Então tudo bem, sua autoridade não me interessa mais, eu vou fundar a minha própria igreja, a igreja anglicana, tá? E aí também temos a Elizabeth I, né, que governou durante muito tempo, mas não deixou herdeiros, tá, pessoal? E durante o seu reinado, ela fortaleceu o absolutismo monárquico, né? Estimulou a economia, né? A economia se desenvolveu e começou a colonização na América do Norte, tá? Só que a Elizabeth morre e não deixa herdeiros. Quem entra no trono? Vamos lá. Em 1603, com a morte da rainha Elizabeth I, o trono ficou com o seu primo James Stuart, rei da Escócia desde 1567. Então, por um bom tempo, ele ficou sendo rei da Inglaterra e rei da Escócia, né? Dos dois reinos. Ok. Inaugurando assim a dinastia dos Stuart. Os Stuart começaram a incomodar os interesses dos membros do parlamento inglês. E também começou a incomodar os interesses da burguesia e da gentry. O que significa essa palavra, pessoal? Vamos lá. Nobreza rural. Esses grupos perceberam que os amplos poderes do rei e sua intervenção nos assuntos econômicos poderiam atrapalhar os seus negócios, né? E aí o que eles fizeram? Então os Stuart entraram em choque com o parlamento. O rei lutava pelo poder absoluto e a maioria dos parlamentares, né, o parlamento era composto de gentry, né, que era uma nobreza rural, e pelos burgueses, né? E aí o que os parlamentares fizeram? Defenderam a limitação jurídica do poder real. Então, como o rei estava atrapalhando os negócios, né, a economia dos parlamentares, que eram compostos pela burguesia e pelos gentry, que era a nobreza rural. E aí o que aconteceu? Começou um embate, né? O rei querendo ali manter o seu poder, né? E o parlamento cerceando, né? Diminuindo, limitando o poder do rei, ok? Então, pessoal, entendidos até aqui, qualquer dúvida estarei à disposição. Na próxima aula, vamos analisar outros fatores que desencadearam, né, a Revolução Inglesa
e a Revolução Gloriosa, tá bom? É como eu sempre falo para vocês, não adianta eu cair de paraquedas na Revolução Inglesa, na Revolução Gloriosa. Eu tenho que explicar para vocês os antecedentes, né, os motivos que levaram a desencadear, né, ao estopim da Revolução Inglesa e da Revolução Gloriosa, tá? Nada acontece por acaso, né? Tudo, como eu sempre falo, é um processo. Bom, de posse de todas essas informações, tá? Atividade devolutiva tranquila, gente, tranquilinha. Vamos lá. AD3, capítulo 5. Aponte duas características do rei Luís XIV. Gente, tranquilo, tá? Primeira parte aqui da aula, eu dei continuidade sobre o tema Reinado de Luís XIV, Rei Sol. É só assistir a videoaula na íntegra, tá bom, pessoal? Estudar a apostila direitinho, fazer os exercícios, tá? E aí tudo vai ficar tranquilo, tá? Bom, exercícios diversos, número 9, página 24, questões 14, 15 e 16. Pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Fiquem com Deus, se protejam e até a próxima aula.